Oi, gente. Eu vim aqui falar com vocês sobre vídeos que eu estava gravando de rotina, que eu prometi que eu iria gravar algumas coisas para poder mostrar minha rotina, meu dia a dia. Eu fiz uma lista de tarefas e essa lista era meu plano perfeito, que eram coisas que eu tinha colocado, dividido pelos dias da semana, que eu iria organizar a minha casa. E aí eu falava com vocês no vídeo a questão que eu estava muito desmotivada, muito sobrecarregada, que eu pegava as coisas para fazer e tentava fazer tudo de uma vez só e não conseguia. Enfim, aí eu fiz lá meu plano perfeito, super perfeito, bonitinho, né? Toda a vida. E deu errado, mas também deu certo. E vou falar um pouco aqui, resumindo a história para vocês, o porquê que deu certo e ao mesmo tempo deu errado. Eu sabia que poderia dar errado. Inclusive no vídeo eu falo exatamente que eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em manter o foco nas coisas, em pegar algo e ir até o final. Geralmente eu começo alguma coisa assim, muito empolgada, falando, nossa, que legal, que máximo, isso aqui dá certo, isso aqui é bom. E meio que quando vai chegando no meio daquele processo, eu já começo a desanimar e não concluo. Enfim, eu vou explicar o que aconteceu nesse caso da semana perfeita. O porquê que deu certo. Primeiro ponto, deu certo. Eu vi que, por mais que eu me sentisse muito incomodada na divisão de ter que, por exemplo, em um dia que eu poderia limpar tudo em um lugar para deixar aquele lugar todo limpo de uma vez só, que eu perderia muito tempo ali, eu dividindo aquela tarefa, eu consegui manter aquilo ali limpo sem me estressar. Então deu certo. Eu vi que tudo que estava ali, que eu seguia, quando eu olhava assim, eu falava assim, caramba, são tantas horas e eu consegui fazer tudo que estava escrito aqui, porque eu segui aquilo que eu predeterminei para mim. Então deu certo. Só que eu não contava com uma coisa. Eu fiz uma lista semanal e comentei em um vídeo que eu teria que fazer uma mensal de coisas que eu faria uma vez no mês. E o que aconteceu? Eu planejei uma semana, só que eu esqueci que eu não sou sozinha. Na minha casa tem outras pessoas, então eu tenho o marido, eu tenho as filhas. E logo passaram-se 2 semanas que eu fiquei usando aquele planejamento, até para eu me adaptar e ver como que iria funcionar. Veio um feriado prolongado. Então, nessa que veio o feriado prolongado, as crianças estavam em casa e meu esposo estava em casa. Não é a mesma coisa para mim eu estar sozinha, eu ter um planejamento e poder concluir tudo aquilo que eu planejei estando sozinha ou tendo mais 3 pessoas dentro de casa. E por essa eu não esperava. Quando eu planejei, realmente foi a semana perfeita, porque eu, teria de segunda a sexta-feira para fazer tais tarefas e sozinha seria tranquilo fazer aquilo ali. Mas, gente, eu não sei se em todas as casas são assim, mas na minha casa, quando tem uma pessoa além de mim, me atrapalha. Por quê? Porque eu vou estar fazendo alguma coisa na cozinha, vai ter alguém entrando para poder pegar água, para poder fazer um lanche, e isso tudo me desestabiliza. Eu já acostumei, as meninas estudam na parte da manhã, meu esposo trabalha, então eu acordo, eu coloco as meninas para a escola, segunda, quarta e sexta eu faço um exercício, então eu saio de casa e volto às 8h pouca, às vezes se eu for no mercado eu volto um pouquinho mais tarde, mas vamos dizer que eu chego em casa às 9h30 da manhã, segunda, quarta e sexta. Eu tenho de 9h30 até meio-dia sozinha em casa para eu conseguir fazer essas coisas, e sozinha eu consigo. Mas quando as meninas estão em casa, geralmente elas dormem um pouquinho até mais tarde. Quando eu já estou fazendo alguma coisa, elas vêm para tomar café da manhã. Sempre vai ter alguém na sala vendo televisão. Então isso tudo acaba que atrapalhou a dinâmica daquela semana que eu calculei para mim. Como se eu tivesse todos os dias sozinha em casa. Enfim,
teve esse feriado, não satisfeito o mundo. Na próxima semana teve outro feriado. E aí, de novo, tinha gente em casa e me atrapalhou. E quando eu achava que ia tudo voltar ao normal, o mosquitinho me picou. Eu fiquei doente. Então, o que aconteceu? Teve a questão do feriado. Esqueci, bem lembrado. Antes até do feriado, a minha semana já alterou um pouco porque a minha cunhada ela fez uma cirurgia, eu me comprometi a ajudar ela. Então meio que eu me dividi entre fazer as coisas na minha casa e lá dar um auxílio para ela. Então isso já deu uma atrapalhada na minha rotina. Mas até aí eu achei que eu daria conta. Aí teve a questão dos feriados, 2 feriados seguidos, me atrapalhou. Logo em seguida, quando achei que tudo ia voltar ao normal, eu caí doente. Inclusive, nesse momento, eu ainda não estou recuperada. Enfim. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, que planejar funciona, dá certo, eu amei. Só que eu vou fazer um novo planejamento e me atentar às datas. Por quê? Porque o calendário ele já existe. Então, se eu pegar e olhar nessa semana, por exemplo, eu vou ver que na sexta-feira dessa semana que eu tô gravando esse vídeo, eu não posso contar como um dia de fazer alguma coisa aqui em casa muito assim de, vamos supor, hoje é o dia da faxinar tal coisa. Por quê? Porque na sexta-feira vai ter homenagem pro Dia das Mães na escola das meninas e eu vou precisar estar indo até a escola. Então eu não vou ter todas essas horas que eu tenho para fazer alguma coisa em casa. E eu não tinha parado para pensar nisso, eu simplesmente fiz o planejamento e na minha cabeça era perfeito e ia dar tudo certo. E realmente deu. Durante 2 semanas deu certinho. Só que depois teve esses feriados. Então, se eu tivesse parado para olhar o calendário, eu não teria sido pega de surpresa. Porque eu já calcularia que ia ter o feriado, já calcularia que as crianças não iriam ter aula. Enfim. E mais o que eu tenho a acrescentar com relação a isso? Para até ajudar quem tem essa mesma dificuldade que eu, é fazer um planejamento de algo que você realmente consiga concluir. Porque todas as vezes que eu digo que eu começo a fazer algo e não termino, é muito também porque eu quero colocar muitas coisas no mesmo dia, tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e realmente não vai dar, porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Então eu preciso ter isso muito claro para mim. E no meu caso, que sou mãe de 2, às vezes você pode ser mãe de 3, de 4, isso aumenta muito mais a quantidade de serviço, porque aquela frase que as pessoas falam muito, né? Antigamente tinha muito disso. Ah, onde come um, come 2, onde come 2, come 3. Gente, numa casa que tem 3 ou 4 crianças, é muito mais serviço para a mãe do que uma mãe que tem um filho só. Então, assim, a gente precisa olhar a nossa realidade e tentar não se comparar com as outras pessoas. Porque o que acontece muito comigo é olhar a vida perfeita das outras donas de casa, com tudo organizado, tudo nos seus devidos lugares, mas às vezes eu não me atento que aquela pessoa só tem um filho, ou que a vida daquela pessoa é totalmente diferente, aquela pessoa tem coisas que auxiliam ela e coisas que talvez eu não tenha acesso. Talvez eu tenha acesso a algumas coisas que quem vai assistir esse vídeo nem tem. Então, assim, a gente acaba se comparando e a vida do outro não é igual à nossa. O que que eu vou fazer? Eu vou refazer o meu planner direitinho, bonitinho, me atentando às datas e vou comprar algumas coisas para me auxiliar nessa rotina da casa. Porque eu sou uma pessoa que adoro comprar coisas para casa. Eu adoro testar produtos de limpeza. Eu adoro testar utensílios. E eu já tive mop, eu já tive um monte de coisa. E são coisas que eu gosto. Então eu vou comprar algumas coisas para me auxiliar também. Porque, por exemplo, se você tem um aspirador e eu tenho uma vassoura, com certeza você vai conseguir limpar a casa muito mais rápido do que eu. É fato. Mas não que isso seja extremamente necessário. Não é. Mas eu, por exemplo, eu tenho aspirador. A questão é que eu
Tô pensando na possibilidade de comprar um aspirador robô para me dar uma ajudada. Essa é uma possibilidade, eu ainda vou estudar direitinho. E comprar um outro mop. Eu tô usando o Sequito, eu gosto muito dele, mas eu acho que eu vou comprar aquele mop que dá para colocar água, o produto e para me auxiliar na limpeza da casa. Então, assim, vou voltar aqui para gravar vídeos. Inclusive, eu comecei a gravar eu limpando a janela, eu fazendo alguma coisa, só que como eu fiquei doente, foi assim, eu não tinha cabeça para pensar em absolutamente nada. Eu fiquei mesmo paralisada, eu tava bem ruinzinha. Aí, como eu falei, ainda tô me recuperando. Mas eu quero muito fazer dar certo essa questão de gravar a rotina, né, de trazer aqui pro canal para que outras pessoas se sintam motivadas. E às vezes você tá aí também desanimada de fazer alguma coisa, você vendo eu fazer essa coisa vai te animar, porque eu sou assim. Gente, eu amo ver vídeo de rotina, de organização, de limpeza, eu gosto muito. Então, por que não eu fazer a minha para motivar outras pessoas? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer ali a minha semana, a minha semana real. Vou anotar tudo bonitinho e trago aqui no próximo